Abra sua Bíblia, meu nobre irmão, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33 e 34. À medida da leitura, da exposição bíblica, nós vamos fazendo as pontuações da leitura. É um texto longo, então à medida que formos expondo o texto, nós vamos lendo. Ezequiel capítulo 30, final do capítulo 33, precisamente a partir do versículo 30, e aí sequenciando por todo o capítulo 34. Na tradição cristã, o advento faz parte do calendário litúrgico. É a celebração do advento. O termo advento vem do latim adventus, que significa exatamente chegada, vinda. Durante o advento, os cristãos se preparam para a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o Natal. Este é o sentido do Natal, a chegada do Salvador, do Redentor. Qualquer outra coisa é falsária. Este é o sentido do Natal, a celebração da vinda do Salvador, Jesus Cristo. Então os cristãos preparam seu coração durante esse tempo do advento para a reflexão sobre esta grande obra de Deus na história, enviando o seu Filho Jesus para nos resgatar, e também nutrimos o nosso coração com respeito à sua segunda vinda, porque ele prometeu voltar. A festa é esse período de expectativa, de esperança, de preparação espiritual, um tempo de reflexão, é bem verdade, da ação de Deus em redimir o seu povo. Até o Natal, portanto, nós abordaremos nas mensagens dos cultos vespertinos uma série que denominamos O Natal é com o Pastor. Esta é a série que vamos caminhar até o Natal. O Natal é com o pastor, e esse pastor não é o pastor Samuel. Nós vamos descobrir até lá que pastor é esse. O Natal é com o pastor. E nessa primeira, na primeira abordagem dessa série, o Natal é com o pastor, nós vamos observar, ainda que brevemente, pelo tempo remisso que nos limita, a perspectiva do pastor que sempre trabalha. Diga comigo, o pastor que sempre trabalha. De novo. O pastor que sempre trabalha é gracioso ao chamar pastores para cuidar de suas ovelhas. Guardou? O pastor que sempre trabalha é gracioso ao chamar pastores para cuidar das suas ovelhas. Veja versículo 30 do capítulo 33. Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você, como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como o meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, é o mesmo filho do homem do capítulo 33, está certo? É para a mesma indicação, é uma mensagem para o profeta, que é dito lá no versículo 33, chamado por Deus, como chamado por Deus para dizer as palavras de Deus ao povo. Em 34, 31, encontramos a identificação de Deus como o dono desse rebanho. Veja o versículo 31. Vocês são as minhas ovelhas, diz. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Então esse rebanho tem um dono. É propriedade do Senhor Deus.
E o dono do rebanho revela quão gracioso é ao chamar pastores para cuidar das suas ovelhas. O profeta, mencionado como filho do homem lá no final do capítulo 33 e aqui também no capítulo 34, tinha a missão de trazer Deus ao povo. E trazer Deus ao povo se dava ao ser porta-voz da palavra de Deus. A tarefa do profeta era revelar Deus ao povo, e ele fazia isto por meio da pregação da vontade de Deus. Assim diz o Senhor. Então o profeta era uma espécie de pastor que zelava pelo povo de Deus, pelo rebanho de Deus, anunciando a vontade de Deus. Deus comissionou pastores para cuidar das suas ovelhas. O papel da liderança espiritual de Israel era zelar pelo bem das ovelhas, que eram do Senhor. E ele deveria conduzi-las por boas pastagens, apontando sempre para o supremo pastor, o Senhor do rebanho. A honra lhes foi dada de servir o supremo pastor, cuidando do rebanho do pastor, formado por pessoas que deveriam ser conduzidas para um crescente relacionamento de consciente dependência do Senhor e de prazer em sua presença. O supremo pastor poderia fazer isto sem a mediação de ninguém. Ele não precisaria de pastor nenhum para cuidar do seu rebanho. Não precisaria mesmo, não precisa, de verdade. Ele poderia fazer isso sozinho. Ele tem capacidade, poder, onipotência eterna para fazer isto. Entretanto, na sua livre e graciosa vontade, em um gesto tomado por concessão da graça, ele concedeu a honra a homens pecadores para cuidar do seu rebanho. Decidiu incluir pecadores para representá-lo no cuidado do rebanho. Então encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento a figura da liderança espiritual, formada por sacerdotes, profetas, cujas tarefas fundamentalmente consistiam em levar Deus ao povo, trazer Deus ao povo. Numa linguagem própria para o momento, pastorear o povo, o rebanho, as ovelhas. Portanto, encontramos aqui a expressão graciosa do Senhor em envolver-nos nesse honroso trabalho. O pastor que sempre trabalha é gracioso ao chamar pastores para cuidar das suas ovelhas. A graça de Deus é maravilhosa e é perceptível aqui, ao chamar pastores para cuidar de suas ovelhas, e nisso ele reflete seu amor em delegar liderança espiritual para pessoas tão limitadas quanto nós. O papel da liderança espiritual, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, era cuidar das ovelhas, conduzindo-as a uma crescente dinâmica de relacionamento com o Senhor. Era honra demais, irmãos, concedida a pastores humanos. Pense nisso. Personagens limitadíssimos, carentes de sabedoria, desconhecedores de tanta coisa, Deus os concede a honra de cuidar de suas ovelhas. É graça pura. O pastor que sempre trabalha é gracioso ao chamar pastores para cuidar das suas ovelhas. O pastor que sempre trabalha, escute isso, não tolera pastores infiéis. Se por um lado é honroso para a liderança espiritual, humana, aos pastores que receberam a honra de cuidar do rebanho de Deus, por outro lado, Deus não tolera pastores infiéis. Veja agora, início do capítulo 34 até o verso 10. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Agora é duro. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho.
Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. O Deus de Israel fala como o supremo pastor de Israel, que nomeou subordinados para cuidar do rebanho. Pastorear, apacentar tem a ver com prover alimento. Mas esses pastores descritos no início do capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel estavam ocupados consigo mesmos. Deixavam as ovelhas famintas, se ocupavam com a sua própria alimentação somente. Por isso o verso 3 inicia com o verbo comer. Vocês comem a gordura. A função era alimentar o rebanho, e eles estavam ocupados com eles mesmos. Mas estes pastores são denunciados por estarem preocupados em se alimentar do que em fornecer alimento para as ovelhas confiadas ao seu cuidado. Ao invés de tomar conta das ovelhas, eles se omitiram. Ao invés de se sacrificarem pelas ovelhas, eles sacrificavam as ovelhas para se deliciarem da sua carne e se vestir com a sua lã. Por isso, esses pastores indignos devem ser expulsos. O Senhor não tolera. Em Jeremias 23, versículo 1, o Senhor já havia advertido: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Agora Ezequiel dirige suas palavras contra os pastores de Israel. Ele relata os pecados dos pastores. Eles buscavam os próprios interesses, negligenciavam o cuidado do povo, do rebanho. Esses pastores eram tanto políticos quanto pastores eclesiásticos. Deus está denunciando o pecado da liderança. Tanto o rei, quanto o profeta, quanto o sacerdote deveriam pastorear, mas eles negligenciaram. Eram os príncipes e os governantes, eram os sacerdotes e os profetas, haviam perdido a mão. Deveriam alimentar o povo com a palavra de Deus, mas ao invés disso permitiram que o povo passasse fome e se espalhasse e fosse destruído. A repreensão aos líderes que negligenciavam o cuidado do rebanho, irmãos, destaca a seriedade da responsabilidade do pastoreio. Esta repreensão ecoa através dos tempos. Deus chama os líderes a uma responsabilidade sagrada de prover alimento espiritual e de cuidar genuinamente do seu rebanho. E ai dos pastores infiéis, a sua paga virá. Não sou eu que estou dizendo isto, é o dono do rebanho. Mas em terceiro lugar, além de observarmos que o pastor que sempre trabalha é gracioso para chamar os pastores para cuidar de suas ovelhas, também não tolera os pastores infiéis. O pastor que sempre trabalha prometeu cuidar das suas ovelhas. Veja versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas
Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, pastorzão, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. A ideia das gordas e fortes tem a ver com a liderança infiel, os pastores infiéis. Enquanto as ovelhas estavam padecendo, magérrimas, por falta de nutrição da palavra, eles estavam obesos, os pastores infiéis. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido água limpa? Não é suficiente para vocês beberem água limpa? O que vocês querem mais? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés? Novamente uma menção aos pastores infiéis. Por isso assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda a terra, por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu nome eu farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará as suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantação memorável e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Deus diz que Ele mesmo iria apacentar o seu rebanho diante das afrontas dos pastores infiéis, da ilegitimidade de suas ações. Deus diz: deixem comigo, vocês fracassaram no cuidado do meu povo, mas eu, Senhor, eu vou apacentar o meu rebanho. A pergunta é: como é que Deus faria isto? Como é que Deus apacentaria o seu rebanho? A expressão, o meu servo Davi fará isto, parece soar estranha, porque Davi viveu muitos anos antes disso. Isso aqui é escrito muitos anos depois da morte de Davi. E o Senhor está dizendo que usaria Davi para pastorear o seu rebanho. Esta é uma figura de linguagem para anunciar o Messias da linhagem de Davi. Então é uma referência ao bom pastor, o próprio Deus vindo pastorear.
é a expressão da encarnação do Verbo, Deus descendo até a terra. Eu mesmo acolherei, eu mesmo procurarei, eu mesmo trarei dos lugares para os quais as ovelhas tinham se desviado, eu mesmo. E quem é esse eu mesmo? É Deus, Filho, vindo fazer o que os homens não conseguiram fazer. A promessa de Deus em Ezequiel revela a sua promessa de cuidar amorosamente de suas ovelhas. Essa promessa se cumpre em Cristo Jesus, o perfeito pastor, mencionado no capítulo 34, versículo 23. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Portanto, referência ao Senhor Jesus. Deus prometeu buscar suas ovelhas. Deus prometeu reuni-las, cuidar delas, e Ele fez isto por meio da obra redentora do seu Filho, o pastor Jesus Cristo, que reúne seu povo e oferece cuidado constante. A expressão de Deus presente com seu povo também é traduzida num dos títulos que Jesus recebeu na profecia messiânica, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. As promessas finais de Ezequiel 34 ressoam como um compromisso contínuo de Deus com o seu povo. Encontram cumprimento em Jesus Cristo. Irmãos, que coisa preciosa estarmos debaixo do pastoreio de Deus, debaixo do pastoreio do Senhor Jesus. Nós não somos ovelhas desgarradas, meus amados. Quem sabe você foi trucidado por alguma liderança espiritual. Quem sabe você tem péssimas lembranças de pastoreio. Mas deixe-me dizer para você que Deus prometeu pastorear o seu coração com o melhor pastor que existe, o Senhor Jesus. E Ele mandou Jesus porque os pastores não conseguiram cumprir a sua tarefa, mas Jesus sim. Jesus pastoreou como Deus deseja. E quem está debaixo desse pastoreio de Deus está comprometido com o Senhor Jesus. É assim que nós celebramos o Advento, olhando para trás e vendo a promessa de Deus tão fiel, tão especial, dizendo que estaria conosco sempre, cuidando da gente. Ele está ocupado com o seu povo, Ele continua ocupado com o seu povo, porque esse pastor aqui sempre trabalha. Que o Senhor nos abençoe, que a nossa alegria seja desfrutar desse pastoreio de Jesus. E nós desfrutamos desse pastoreio submetendo a nossa vontade à vontade dEle, inclinando o nosso querer ao querer dEle, comendo das boas pastagens, usando a linguagem aqui de ovelhas que Ele tem reservado para nós, alimentando-nos da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus é que nos governa, nos dirige. A palavra de Deus nos protege. Que maravilha sermos pastoreados por Jesus. Você é ovelha de Jesus. Vocês são ovelhas do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amém.